Olha, não há um produtor rural que não esteja aflito, né, com os desdobramentos da guerra entre Irã e Iraque, fora a questão, né, humanitária. Mas olha só, para piorar, os Estados Unidos têm feito investidas por lá e o conflito pode aumentar. Logística e fertilizantes tiveram os custos reajustados. Sem falar que o agronegócio brasileiro depende de rotas marítimas que estão em áreas sensíveis. Exportações de carne, milho e soja são algumas das mercadorias que podem sofrer atrasos e até mesmo suspensão de compras. E os produtos halal destinados a países muçulmanos, esses já foram alguns dos impactos e causando então uma certa instabilidade naquela região. Vamos acompanhar a análise do pesquisador do IPEA, José Eustáquio. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Início de semana ainda preocupante diante desses conflitos, que, pelo visto, realmente é em escalada, né? É verdade, viu, Fábio? De um lado, toda guerra é muito triste, porque nós vamos ter, né, pessoas inocentes que vão morrer dentro desse conflito, e aí a gente tem que entender que cada morte de um inocente é muito grave, e do outro, na questão econômica e pensando no agronegócio, como pensar o futuro breve com custos elevados e preços declinantes. Este é o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente. Pois é, Eustáquio, e a gente está vendo aí essa discussão. Eu peço até desculpas no início, eu falei, citei que era Irã e Iraque, na verdade, Irã e Israel, mas é porque logo na sequência da fala do Celso Amorim, citando também os conflitos passados, a gente vê essa questão local, mas a gente vê os Estados Unidos querendo entrar nessa briga. É possível a gente entender por que essa entrada, ao invés de buscar uma pacificação, tenta entrar num conflito e expandindo ainda mais esse desencontro? A gente tem que entender, Fábio, que este conflito, ele, na verdade, já surgiu há praticamente 50 anos atrás, quando houve, né, o então golpe no Irã, e colocando aí, né, o regime dos ayatolás a partir de 1979. E de lá para cá, o Irã sempre foi um país hostil, não só a Israel, mas também aos Estados Unidos. E vem ano e sai ano, década e passa década, e a hostilidade sempre continuou. E nós vimos nas últimas 2 décadas uma grande negociação junto, né, a diversos países e ao Irã para tentar frear aquilo que seria, né, um programa de armamento nuclear do seu país. E o que aconteceu? Negociações foram feitas, mas sempre havia ali alguma moderação em relação ao regime iraniano. O que aconteceu? A Agência Internacional de Energia Atômica, e aí a gente não está falando de Israel ou dos Estados Unidos ou mesmo de algum país europeu, falou que haveria a possibilidade do Irã ter armas atômicas no futuro breve. Alguns analistas falaram em 9 dias, outros questões de meses, e vai ter gente que vai falar que vai ser daqui a alguns anos. A partir daí é que começou a ofensiva, que já vinha com algumas guerras localizadas na região de Israel. A gente tem que lembrar que quando Israel foi atacado pelo Hamas, né, esses grupos, né, terroristas que estão no entorno de Israel e que muitos são financiados pelo regime iraniano, também voltaram contra o governo de Israel. Então, veja, essa é uma discussão que envolve uma complexidade muito grande e tudo por conta se o Irã poderia ou não ter armas atômicas. Enfim, o fato dos Estados Unidos entrarem nesse conflito, né, isso mudou a dinâmica da escalada do que vai acontecer. E o que eu já observei é que uma base americana no Catar e no Iraque também já foram atacadas pelo Irã.
Ou seja, esse conflito não está próximo de acabar, pelo contrário, ele vai começar e, dependendo ou não, a gente até tem algumas especulações em relação à queda ou não do regime iraniano. O governo Trump, ele também lança informações um pouco dúbias, hora de um lado, hora de outro, mas o fato é que essa guerra, ou se ela não entra numa negociação para finalizá-la a partir de agora, provavelmente ela pode estender um pouco mais, até pensando na retirada do regime iraniano. Seria mais ou menos esse contexto. O governo de Israel chamou essa guerra de o Levante do Leão, em alusão, né, à passagem bíblica de que quando os judeus estavam no Egito e voltaram para a terra prometida, é que esse leão se levantou. Enfim, então eu acho que é um conflito, que é uma guerra religiosa. Por detrás tem questões de bombas atômicas que estão sendo relacionadas, e diferentemente do que aconteceu com a guerra no Iraque, a agência internacional é que determinou que haveria possibilidade dessas armas atômicas. Quando, lá na Guerra do Golfo contra o Iraque, Estados Unidos e Iraque, essas evidências de guerras, de bombas, né, não tinha tanta certeza, mas eu acho que no caso iraniano agora são mais factíveis. José Eustáquio, trazendo um pouco mais para o nosso setor aqui, também a possibilidade do fechamento, aí, ou até o fechamento de 20% a 30% do Estreito de Hormuz. O agronegócio brasileiro, ele chega a ter um impacto rápido? É possível sentir isso nas nossas exportações tão de forma imediata, ou isso pode ser um reflexo caso a guerra se alongue? É o seguinte, Fábio, o impacto ele já está direcionado. Essa guerra não vai acabar em um mês ou menos do que isso, tá? Então a gente vai ter um conflito estendido e isso vai se refletir em custos maiores. Nós estamos falando de custo do frete marítimo, nós estamos falando do custo de insumos agrícolas, como fertilizantes, né? No caso, a reportagem falou dos nitrogenados, mas os fosfatados também são muito importantes. Para se ter uma ideia, 22% do fertilizante fosfatado vem, né, da Arábia Saudita, vem de Israel e do Egito, países que estão ali também, né, bem localizados no meio desse conflito. Ou seja, a gente vai ter um impacto também nesse sentido. E, além disso, né, muitas reportagens já vêm noticiando, 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. E se houver esse fechamento, o mundo inteiro será impactado, inclusive a China, que importa praticamente 40% do petróleo que necessita do Irã. Ou seja, nós vamos ter um aumento dos preços. Hoje o preço do barril está aí em torno de $70 por barril, e há especialistas e analistas que digam que este valor possa subir para $120, dependendo do estender deste conflito. Ou seja, nós vamos ter sim um aumento dos custos. Agora, o que este aumento de custo interfere na vida do agricultor e do brasileiro? Vamos pensar. Hoje nós estamos com uma economia, com uma inflação acima da meta inflacionária definida pelo Banco Central. E se a gente tem pressão externa para que os preços continuem elevados, porque se o preço do combustível se eleva, se o preço do frete se eleva, tudo na economia se eleva. E aí o Banco Central continuará com uma política de juros muito elevados. Hoje o Brasil é o segundo país com a maior taxa de juros na sua economia. E isso tem um impacto negativo muito grande, porque você desestimula os investimentos e, ao desestimular os investimentos, você reduz o emprego e o crescimento econômico. E veja, nós estamos falando do setor agronegócio que move a nossa economia. Então,
É claro que este conflito já vai ter um impacto precificado, né, de médio e de longo prazo, e se ele estender mais, as coisas podem até serem piores. O que acontece? Quando os preços se elevam, trajetórias tecnológicas que possam minimizar, né, o uso desses insumos podem surgir na nossa economia. Eu estou falando da solubilização biológica de fosfato, da fixação biológica de nitrogênio. Estou dando aqui alguns exemplos, ou mesmo até do aumento da exploração de petróleo nas nossas regiões, via Petrobras. Isso vai acontecer. A gente também tem que ver qual que é o impacto nas variáveis preços da economia americana. Porque se o governo americano também não tiver uma resposta rápida na produção do seu petróleo, isso vai impactar a economia americana e os juros lá também vão se elevar. E como a gente sabe, viu, Fábio? Economia é dinâmica, é igual vasos comunicativos. Ou seja, o que acontece nos Estados Unidos pode interferir também na nossa economia. E se a gente olha no processo mais global, o que acontece no Oriente Médio em relação a este conflito também pode ter consequências na nossa economia. Tá certo. Vamos continuar aguardando, né, numa expectativa tremenda para que realmente possa se achar uma paz, mas como foi dito, ainda é uma previsão de longo prazo para esse conflito terminar, mas que esse impacto seja amenizado. A gente está à procura aí de novas rotas, de alternativas para minimizar esse conflito, esses impactos aqui no Brasil. Mas, pelo visto, realmente, torcer para o produtor ter uma força de vontade aí para não ser tão fragilizado. Pesquisador José Eustáquio, muito agradecido, então. Uma ótima semana para você e até uma próxima oportunidade. Uma ótima semana, Fábio, e espero que esse conflito tenha lados melhores, né? Não só para a região local, seja o Irã, Israel ou mesmo os Estados Unidos, mas para o mundo, trazendo um pouco mais de calmaria aí, não só em termos da guerra, mas também em termos econômicos. É verdade, é o que a gente deseja, né?